É um sábado muito especial e a gente está muito feliz de estar aqui com vocês aqui nessa manhã. Para você que está conectado aí em qualquer parte desse planeta Terra, é um prazer ter você aqui também com a gente, se sinta em casa, louve, cante com a gente, abre seu coração e que essa manhã possa ser muito poderosa na sua vida, para você que está aqui, para você que está aí, e canta com a gente, firme nas promessas, para abrir o nosso Tudo a Lição aqui, canta, louva com a gente. Firme nas promessas de Jesus, Senhor, vou cantar louvores ao meu bom pastor, sempre exaltarei o seu eterno amor, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Nas promessas de Jesus, firme nas promessas, não irei falhar. Pelo Verbo eterno sempre irei lutar, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus. Canta com a gente. Firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Feliz sábado, igreja. Que lindo louvor para honrar o nosso Deus. Que alegria estarmos aqui na casa de Deus para adorá-lo. Nós também estamos aqui com você, que está através da internet conosco, para também adorar o Senhor. Nós iremos estudar a palavra do Senhor através da escola sabatina. Eu gostaria nesse momento de falar com Deus. Feche os seus olhos. Santo Deus, queremos agradecer o Senhor por este santo sábado. Sem dúvida é o dia da alegria que foi separado pelo Senhor. Aqui está a sua igreja presencialmente, mas também virtualmente. Obrigado porque todo o seu povo está se reunindo com um só propósito: adorar o Senhor. Esse sempre foi o propósito ao criar os seres humanos, e esse deve ser o nosso atualmente. Perdão pelos nossos pecados, nos purifica através do Espírito Santo nesse momento, para discernirmos aquilo que o Senhor tanto quer nos ensinar, através do estudo da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos com algumas visitas especiais hoje aqui. Nós estamos aqui para estudar a palavra do Senhor com o nosso líder da Escola Sabatina, Eduardo. Obrigado, Eduardo, pela tua visita, pela tua presença aqui conosco, né? Samuel, você também, muito obrigado. Samuel também é o nosso professor da Escola Sabatina. E juntos aqui iremos recapitular a lição. O tema da lição dessa semana, que nós vamos recapitular, tem como título Para Todas as Gerações. O que seria para todas as gerações? O que a lição e a Bíblia tentaram nos ensinar durante a semana? Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta no livro de Gênesis, capítulo 6, e nós vamos aqui conversar, dialogar a respeito desse tema e de cada lição que aprendemos durante essa semana. Bom, Samuel e Eduardo, durante essa semana nós aprendemos a respeito do princípio do pecado. Algumas pessoas pensam que o pecado, lá no início, ele surgiu de uma forma repentina, do nada. Mas não é isso que a Bíblia traz, não é isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina, queridos irmãos que estão aqui conosco na igreja,
a Bíblia ensina que o pecado veio progressivamente. E quando abrimos a nossa Bíblia em Gênesis, nós descobrimos que o pecado lhe surgiu assim, dessa forma, conforme o próprio relato bíblico demonstra. Por exemplo, você vai para Gênesis capítulo 3, o verso 6, descobre que os nossos pais desobedeceram, e aí surgiu o pecado. Depois, foi mais gradativo ainda porque eles começaram a acusar um ao outro, conforme Gênesis 3, do 11 ao 13. Mentiram a Deus. Logo em seguida, então, nós encontramos um relato na Bíblia, em Gênesis capítulo 4, que um dos filhos de Adão irou-se. E ele, então, cometeu um erro, um grande pecado, em matar o seu próprio irmão. Logo em seguida, nós encontramos aqui um outro pecado, agora Gênesis capítulo 4, verso 19, que foi o pecado da poligamia. Deus havia instituído o casamento entre um homem e uma mulher. Agora, um descendente de Caim estava ali querendo várias mulheres. Capítulo 4, verso 23, fala também da alegria de um dos descendentes de Caim de matar. Tanto que a sua descrição está como em forma de poema, descrevendo que ele matou, se vingou daquele que machucou ele. Então já percebemos aqui qual era o nível do pecado do ser humano após Adão e Eva desobedecerem a Deus. Capítulo 6, o verso 2, vai ali de novo repetir sobre a poligamia entre agora o povo de Deus e também os descendentes de Caim. E no capítulo 6, verso 5 a 11, encontramos a grande realidade do pecado. Percebe que foi gradativo esse pecado. Então percebemos aqui que esse nunca foi o plano de Deus, mas a raça humana gradativamente começou a admirar e apreciar o pecado. Vamos comentar um pouco a respeito desse assunto, Samuel e Eduardo. O que vocês entendem assim a respeito do princípio do pecado? Podem comentar conosco? Pastor, bom dia a todos, bom dia pastor Eduardo. Nós temos que fazer alguns paralelos para tentar trazer isso bem para os nossos dias. Eu gosto sempre de dizer que o pecado é semelhante ao ferro colocado no templo. Você tem lá a sua grade de ferro na sua casa, e essa grade, para permanecer bonita, você sempre tem que pintar, tem que cuidar, tem que lavar de vez em quando. Agora, para ela enferrujar, é só não cuidar. E o pecado é assim, ele não precisa que você faça alguma coisa para que ele aumente. Ele naturalmente vai o quê? Crescer. E aí a gente faz mais um paralelo com a questão dos metais. Você pega o ouro, por que Deus nos compara com o ouro? Porque o ouro não enferruja, certo? E a gente vai pegar alguns outros materiais, por exemplo, o aço inox, ele tem aquele não ferroso, que é o que é para alimentos, e o que é ferroso, que com o tempo também vai enferrujando. Então o cristão, ele tem que pensar o seguinte: dentro dele tem o agente enferrujador. Não adianta ele querer, por si só, sem fazer nada, continuar no caminho certo. Ele precisa se esforçar, e esse esforço a gente sabe, é chegar à graça de Cristo, que é aquilo que nós podemos fazer para que permaneçamos pelo menos bonito, pintado, né? Para que a ferrugem não seja algo assim tão, que corroa tanto, né? E foi justamente isso que aconteceu com os descendentes de Sete. Não cuidaram, não ficaram atentos com as orientações de Deus e acabaram caindo. Os descendentes de Caim, pelo contrário, eles admiravam o pecado. Para eles era um prazer estar oposto a Deus, né? Eduardo, pode comentar também conosco? E nessa linha é interessante a gente pensar que a sociedade, à época, né, aqui o Espírito de Profecia em Patriarcas e Profetas, ele relata o seguinte: Deus outorga a esses antediluvianos muitas e ricas dádivas. Eles tinham um ambiente muito gostoso, um ambiente que ainda não tinha sido deteriorado, vamos dizer, pelo pecado, como a gente vê o mundo nos nossos dias. E aqui ele continua: empregaram ouro e prata e pedras preciosas e madeiras finas na construção de habitações para si
e se esforçaram por sobrepujar uns aos outros no embelezamento de suas moradas. E aqui continua falando de todas as situações que a sociedade à época tinha, né? Então, era uma sociedade que, sob o ponto de vista das bênçãos de Deus, ela era muito agraciada, muito rica. Mesmo assim, o pecado ia com cada vez mais força, se alastrando entre a sociedade da época, né? E essa era a sociedade que Noé viveu. Uma sociedade completamente deturpada, apreciava o pecado e se distanciava cada vez de Deus. E agora nós vamos falar um pouco sobre Noé. Se você puder pegar a sua Bíblia, então, Gênesis capítulo 6, vamos recapitular? Pastor, enquanto o pessoal está abrindo em Gênesis capítulo 6, que não abriu ainda, eu até coloquei aqui numa observação que eu acho importante a gente relatar. O pecado, quando ele vai tomando conta, né, e a gente sabe quem está por trás disso, o inimigo ele não brinca de ser diabo. E muitas vezes nós brincamos de ser cristãos, né? E aqui a gente vê o pecado tomando conta com cada vez mais intensidade. O pastor David estava relatando para a gente aqui a forma como ele foi ganhando cancha, vamos dizer assim, no mundo. Então começou com uma simples desobediência e ele foi tomando conta com cada vez mais força, mais intensidade. E na nossa vida, muitas vezes acontece da mesma forma. Nós vamos fazendo pequenas concessões, foi o que foi acontecendo, mas é cada vez mais rápida a forma como o pecado ele nos entrelaça e nos dificulta sair dele posteriormente. Então, assim, andar na linha tênue entre o certo e o errado, muitas vezes pode ser algo que nos causa um problema muito maior. Então, é uma situação que eu acredito que vale a pena a gente citar aqui, porque não foi do dia para a noite que o pecado tomou as proporções a ponto de acontecer o dilúvio. Entretanto, eram doses homeopáticas que iam acontecendo e a gente não ia se dando conta como sociedade. E a gente vai estar falando um pouquinho mais disso também no decorrer da lição, mas são situações que hoje a gente vê de maneira muito explícita que acontece na nossa vida também. São pequenos detalhes que vão cada vez mais sendo deixados de lado, cada vez mais esquecidos e que vão transformando o nosso caráter a ponto de daqui a pouco a gente... Isso nem é tão errado assim. E aí a gente nos depara com situações... Então, quando a gente olha para trás hoje, a gente pensa, mas como que o pessoal na época de Noé não via isso? Mas foi uma coisa muito gradual, muito de colherinha e chegou onde chegou. É só uma parte ainda nessa questão do pecado, pastor. A lição de domingo, ela fala sobre a questão que o pecado não é uma ferida que foi feita na carne e vai ali cicatrizando. E nós vemos dentro aí mesmo das doenças, se você tem um corpo debilitado ou uma doença ali pré-estabelecida que impede essa cicatrização, você vai ter mais dificuldade de fechar essa ferida. Agora, nós muitas vezes vemos, e até aqui é um alerta importante, das pessoas tentarem buscar dentro delas a cura para os seus males, principalmente espirituais. O que ele vai encontrar dentro dela para a cura? O pecado. E o que ela encontra dentro dela, ao invés de fechar a ferida, está pronto a inflamar, certo? Trazer ali aquela secreção horrível, que são as consequências do pecado, e trazer o quê? Uma parte, quem sabe, até necrosada. Ou seja, é aquele ponto onde o Espírito Santo não fala mais ao coração. Então, teorias onde você fala, olhe para dentro de você, busque em você a solução. O que Paulo fala? Nós somos trapo de imundícia. Como que eu quero limpar alguma coisa com algo que já é sujo e, na verdade, contaminado? Obrigado, Samuel. Vamos ler então Gênesis capítulo 6, o verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: eis a história de Noé. Noé era justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Quando lemos essa passagem, a primeira coisa que pode surgir na mente é que Noé era perfeito, não era semelhante a nós. Noé, possivelmente aqui, deveria ir para o céu de tanta santidade. No entanto, essas mesmas características nós cristãos podemos ter. É interessante entendermos que a palavra justo aqui no original significa uma pessoa correta, uma pessoa honesta. Também fala da pessoa íntegra, que é uma pessoa inocente e completa.
E que é uma pessoa inocente completa dentro do contexto bíblico? É uma pessoa que está disposta a fazer a vontade de Deus e não a sua. A palavra também aqui para andava com Deus, semelhantemente à história de Enoque, significa que ele seguia as leis de Deus. Então, resumindo, ele era uma pessoa correta, uma pessoa honesta, uma pessoa inocente, uma pessoa completa, mas também que seguia as leis de Deus. Isso não é difícil para os nossos dias, basta dependermos completamente dele. Como entender essas características de Noé, Samuel? A Bíblia fala que Noé era uma pessoa equilibrada. Ela era justa no sentido de olhar para as situações que ela estava vivendo, certo? E quando você fala em equilíbrio e integridade, você pega alguém que, a exemplo do que a Bíblia fala, não tente ser o maior, certo? Mas tente o quê? Buscar ter a empatia e sentir o que as pessoas estão sentindo. Então, quando eu faço isso, numa situação de negócio, numa situação familiar, eu vou entender as duas partes. Eu não vou puxar para o meu benefício, para o meu privilégio, para o meu crescimento. Então, Noé era tido como uma pessoa equilibrada. E que ele era santo como Deus era santo. Mas o que é isso? Não temos como ser igual a Deus, mas temos que ser, dentro das nossas possibilidades, buscar santidade. Então Deus, ele não tem momentos que ele é santo e momentos que ele não é. E isso é um ponto importante que essa frase nos diz. Então não existe eu sou adventista, eu sou cristão em alguns momentos. Eu sou o tempo todo, então eu sou santo como Deus é santo, em todos os momentos. E isso que Deus via em Noé. Estava na presença de Deus, no temor do Senhor, todos os dias e para todas as coisas, né? E tem um detalhe, Samuel, Eduardo e também amigos que estão aqui conosco, que estão nos assistindo também. Dentro da geração de Noé, ele era o mais fiel e íntegro aos olhos de Deus. Mas será que a geração pelo qual Noé estava vivendo e conhecia, as pessoas que ele conhecia, será que eles também não haviam entendido a respeito de Deus? Sem dúvida, em algum momento eles ouviram. Mas a mesma atitude de Noé foi a atitude de um personagem que era ali o seu parente, né? Se você pegar a sua Bíblia, no capítulo 4, o verso 26, fala que Enos começou a invocar o nome do Senhor. A palavra invocar aqui no original se refere à pregação pública. Enos começou a pregar publicamente, começou a ir nas cidades, nas aldeias, falando a respeito do Deus que havia tido misericórdia com os seus primeiros pais, Adão e Eva. Agora, o próprio Noé, lembrando dessas verdades praticadas pelo seu sangue, pelo seu parente, ele também começou a fazer o mesmo. Só que pouquíssimas pessoas aderiram a essa mesma prática. E Noé então começou a fazer aquilo que todos já estavam esquecendo e desprezando. Vamos aqui ser bem prático. No nosso tempo, são poucas pessoas que fazem culto familiar. São poucas pessoas que dedicam tanto ao estudo da Bíblia. A cada dia isso está diminuindo, a cada dia isso está sendo escasso. Hoje nós estamos priorizando mais aquilo que o mundo tem a nos ensinar do que aquilo que Deus tem a nos fornecer e favorecer. E infelizmente isso vai somente aumentar. E o estudo da Bíblia, a dedicação a Deus com a sua família vai também diminuir. Por quê? Porque estamos esquecendo daquilo que Deus sempre nos ensinou. E foi justamente isso que aconteceu com os antediluvianos. Eles esqueceram de tudo aquilo que Deus havia ensinado a eles. Agora, o mais interessante de tudo, e até anotei aqui na minha lição, Deus apenas ele acelerou o inevitável. Como assim? Ele acelerou o inevitável. Era certo que quanto mais o povo se afastasse de Deus, mais eles iriam pecar e mais o pecado iria corromper a vida deles e eles de alguma forma seriam destruídos. Deus então adiantou.
E aqui a lição dessa semana vai falar da aliança que Deus teve com Noé. Essa aliança, meus amigos, eu queria conversar um pouco com vocês sobre esse assunto. Como entender essa aliança de Noé? Seria a mesma aliança que foi feita com Abraão, que foi feita com Isaac, com Jacó? Que tipo de aliança é essa? O que Deus quer nos ensinar através dessa aliança? Só antes aqui, pastor, que eu não queria deixar passar, eu gosto muito de trazer uma aplicação prática quando a gente está pensando na lição. Eu acho que ela nos convida muito a um convite, uma reflexão de como a palavra de Deus pode ser aplicada na nossa vida. E aqui, quando está falando esses versos sobre Noé, das características de Noé, eu me lembrei muito da primeira vez que eu me deparei com a morte, que foi com a morte do meu avô. Eu achei muito legal que tinha muita gente no velório. Então, assim, aquilo me pensou assim, olha, ele é uma pessoa querida, né? Ele é uma pessoa amada, porque as pessoas, né, estão vindo aqui prestar sua homenagem, prestar, né, condolência, enfim, prestar o apoio para a família. E eu fiquei pensando assim, olha, eu quero um dia poder, se for o caso, né, se for o caso de morrer, se Jesus não volta antes, mas eu quero ter a possibilidade de também ser lembrado como uma pessoa querida. Era uma situação que eu pensava que eu deveria, de alguma forma, trabalhar para isso. E a reflexão que me veio essa semana, quando eu leio esses versos de Noé, é assim, se acontecesse alguma coisa comigo nessa semana, hoje, enfim, como que as pessoas lembrariam do Eduardo? Elas lembrariam do Eduardo como uma pessoa que, de fato, estava cumprindo o objetivo dele, no sentido de estar pregando o Evangelho, como Noé fez, sabendo que a cada dia que passa está mais próximo à vinda de Jesus, mas não só pelo dia que passou, mas por todos os acontecimentos que estão sucedendo na sociedade, ou as pessoas vão ver, não, era mais um que frequentava a igreja central, mas, enfim, não tinha muita relevância sobre o prisma de evangelização, sobre o prisma de estar levando a palavra para as demais pessoas, tanto de dentro como de fora da igreja. Então, são reflexões que a lição nos convida a fazer, que eu acredito que sejam muito pertinentes, principalmente pelo momento bastante similar que a gente vive na história da humanidade hoje e que acontecia na época de Noé. E até um ponto interessante, nós vemos que Noé realmente andava com Deus pelo simples fato que Deus fez um chamado e ele aceitou. Então, a relação com Deus não é algo místico, ou algo ritual, ou algo religioso. A relação com Deus é uma vida. E tudo que Deus nos coloca à frente, nós não podemos negar. Nós vemos, inclusive, nós temos aqui uma igreja com 2.000 membros. Quantos estão dispostos a trabalhar? Se eu não estou disposto, o que está acontecendo? Eu preciso me apegar mais a Deus, porque uma das nossas comissões é ide, não é ficai. E esse ide pode ser ficar, mas ficar à disposição para que Deus nos use. Então, Noé era uma pessoa que não media esforços para fazer a vontade de Deus, como a gente vai ver ali em outros personagens, né? Pastor, até o Espírito de Profecia, ele relata uma das grandes virtudes de Noé, que era alguém em quem Deus poderia operar. Então, muitas vezes nós temos uma série de virtudes, mas nós não nos permitimos colocar nas mãos de Deus para que essas virtudes sejam, né, disponibilizadas à sua obra. E a gente vê em Noé aqui essa característica forte e colocada à disposição de Deus, que eu acredito que seja na linha que o Samuel estava trazendo para nós aqui. E aí, só mais um detalhezinho aqui, a gente, enfim, pelo relato a gente sabe que muito poucas pessoas ficaram, né? Então foi só Noé e a família dele. E o Espírito de Profecia traz, inclusive, uma situação que muitas outras pessoas elas foram convencidas pela mensagem de Noé. Mas elas deram ouvidos ao mundo e acabaram não tendo força suficiente para brigar contra aquilo. E aí onde é que entra a nossa força como comunidade? Imagina se tivesse só o Eduardo aqui falando uma coisa e todos os outros contra. Agora, se nós estamos em comunidade, nós temos a possibilidade de nos fortalecer como comunidade. E tão bom é quando a gente chega, às vezes, no local de trabalho e vai falar sobre a guarda do sábado, ou vai falar sobre alguma crença, e daqui a pouco nós temos um outro irmão que também partilha da mesma fé que nós, e aquilo vai nos dando força, vai nos dando, parece que um suporte. Ao contrário,
Quem já não viveu situações de daqui a pouco estar no trabalho e falar assim, não, mas você não pode trabalhar no sábado? Mas tinha um outro adventista aqui que falou com o pastor dele e ele trabalhou. Então, assim, a gente começa a viver muitas vezes na sociedade, em razão das N circunstâncias pelas quais nós vivemos, motivos que podem nos desestimular, né, porque somos seres humanos, ou que podem nos estimular. Então, nós, além de estarmos levando, estarmos nos fortalecendo, nós também, como igreja, temos condição de nos apoiar, de servir de suporte. E se esse suporte, sob o ponto de vista de comunidade, existisse na época de Noé, talvez o resultado fosse outro. E isso não aconteceu. Então, a nossa responsabilidade não só em ser um líder como Noé foi, mas de ser suporte para que outros Noés, outros pastores, outros líderes consigam estar abarcando mais o evangelho, para que as pessoas não vejam só na figura do pastor ou na figura do líder alguém que segue, mas vejam também no dia a dia, no vizinho, vejam em outras pessoas essa possibilidade de realmente acreditar e viver o evangelho como aconteceu nos dias de Noé. Ser comovido pela palavra não é suficiente, e sim aceitar ela, né? A Bíblia também relata, em Gênesis capítulo 6, o verso 8, o seguinte: porém Noé achou graça diante do Senhor. Aqui está o cerne de todo o estudo. Aqui está a aliança de Deus para com Noé e também para com os seus filhos, que somos nós. Por que Noé achou graça? A palavra graça aqui é: Noé olhou e viu que Deus era misericordioso, Noé viu e percebeu que Deus era extremamente bondoso. É justamente isso que Noé percebeu em Deus. E é justamente isso que nós precisamos perceber diariamente. Se você hoje está na igreja, se você está com saúde, você também tem que achar graça diante de Deus, ou seja, admitir que Deus foi misericordioso em manter você vivo. E a aliança é justamente essa. Quando Deus fez aliança com Noé, essa aliança não dependia exclusivamente de Noé. Ela dependia exclusivamente de Deus. Por quê? Porque o próprio Deus mostrou para Noé que ele preservaria Noé, dentro do seu aspecto físico, emocional e espiritual, mas também preservaria a sua geração. E a Bíblia, ela vai falar aqui, relatar, de que essa aliança, nós encontramos na Bíblia ali, o próprio Deus falando, minha aliança. Ele está dizendo, Noé, essa é a minha misericórdia para com você e sua família. Essa misericórdia, Noé, vai salvar você. Essa minha aliança vai lhe salvar. A aliança que Deus tem conosco tem como objetivo salvar você, proteger você e lhe dar vida eterna. Esse era o propósito de Deus para Noé e sua família. Deus sempre tomou iniciativas. Deus sempre tomou iniciativas para com o pecador. E Deus toma iniciativas para mim e para você até os dias de hoje. Lembra quando Adão e Eva pecaram? Foi Adão que recorreu a Deus ou Deus foi atrás de Adão? Lembra quando Caim pecou? Foi o próprio Deus que foi à procura de Caim. Você lembra quando o próprio Davi, o rei Davi, pecou? Lembra que Deus falou com o profeta para que o profeta pudesse falar com Davi e Davi se arrependesse. Você lembra de Elias, quando estava com depressão profunda e se escondeu e fugiu de Deus? Quem tem iniciativa? Deus enviou um anjo ali para despertá-lo. Deus sempre toma iniciativa. Essa é a aliança que Deus faz conosco. E um detalhe, pastor, é que Deus é o único que pode cumprir algo que Ele prometeu. Não adianta nós querermos fazer uma aliança, eu não sei se amanhã estarei vivo para cumprir o que eu prometi. E Deus é eterno. E se me permitir, pastor, eu sei que o tempo aqui nosso já está acabando, queria fazer um paralelo na questão do arco-íris. Estou pulando aqui já. O arco-íris, todos veem 7 cores, número da perfeição. O arco-íris, então, tem ali 7 cores, e ele acontece porque a luz do sol entra na gota, e acontece ali 3 fenômenos, que eu anotei aqui, vamos ver se eu acho rapidinho: refração, reflexão e dispersão na gota, trindade. Aí você tem dentro das cores, 3 cores primárias, que delas derivam as outras. Então, quando você olha o arco-íris, você pensa, essa refração, porque na refração uma cor vai para cada lado, você pensa assim, cada cor saiu para cada lado. Não, as 3 sim, se misturando fizeram as outras. Então eu sempre digo que nada, absolutamente nada que Deus coloca
por imagem, por palavra, por promessa, é por acaso. Tudo tem algo especial. Aí você vê o arco-íris no trono de Deus. Então não era alguma coisa que ele criou simplesmente, tive uma ideia. Deus não tem ideia, Ele é. Então tudo que Ele faz, Ele já concebeu desde que Ele existe. Desde quando Ele existe? Sempre. Então eu vejo aqui um paralelo muito forte. Aí pegou essas 3 cores e começou aqui a criar. E saíram de cena? Não. Lá está Pai, Filho, Espírito Santo. Lá está pastor Davi, quem sabe o anil. Lá está o Samuel, quem sabe amarelo. Quem sabe lá está o Eduardo laranja. Deus, Ele se uniu para que a beleza seja completa, se Ele estiver e nós estivermos com Ele, cada um dentro das suas matizes, né? Além do mais, as cores nos chamam a atenção. E quando o arco-íris aparece, um detalhe do desenho ali que nós temos aqui na nossa parede, as cores nos chamam a atenção. E as cores deveriam chamar a atenção para Noé e sua geração, para lembrar do amor e misericórdia que ele teve para com a raça humana. Assim, até os dias de hoje, Deus nos chama a atenção para lembrarmos de que Ele não se esquece do seu povo. Deus nunca esquecerá do seu povo. Agora, sabe o que é o mais lindo de tudo isso? E aqui nós podemos concluir nosso estudo. Dentro do contexto do dilúvio, se você estudar um pouco a respeito da arca, dentro do original, a arca não foi fabricada para navegar e sim para flutuar, apenas flutuar e receber ali a tempestade e ela se movimentar bruscamente. E a palavra no original, aqui nós encontramos no Gênesis, para teto, tsuar, teto pelo qual a luz entrava. Era a única visão de Noé na arca. Noé, a única visão que ele tinha era olhar para o céu, em meio à tempestade. E a aplicação para nós, em meio a essa aliança de misericórdia, é que em meio à tempestade dessa vida, em meio às lutas que enfrentamos hoje, o nosso único olhar não deve ser pela água, pela tempestade que está ao nosso redor, mas fixamente ao céu. Nosso olhar deve ser sempre fixo ao céu, porque ali está a promessa, ali está a misericórdia, ali está a bondade. Essa era a visão de Noé. Deus não permitiu que Noé tivesse a visão do mar que balançava e mexia a arca. Pelo contrário, a única visão dele era o céu. E essa deve ser nossa visão hoje. Será que estamos fixo, nosso olhar está fixo na promessa que Ele nos deu? Está fixo no céu? E quando Ele coloca o arco-íris no céu, é para também direcionarmos o nosso olhar para o céu. E lembrarmos de que Deus é misericordioso e Ele está disposto a nos dar apoio, nos ajudar como Ele ajudou Noé. Mas Noé aceitou. E você? Tem aceitado as oportunidades que Deus tem dado a você? Tem aceitado as misericórdias dEle, a bondade dEle para você e sua família? Deve surgir aqui uma reflexão quando lemos na Bíblia a bondade de Deus para Noé. Amém? Vamos orar? Feche os olhos. Santo Deus, que linda mensagem do Senhor, uma mensagem de aliança. Essa graça que o Senhor disponibiliza ao seu povo ainda está disponível ao povo atual e precisamos aceitá-la, como Noé aceitou e sua família também. Mas essa aceitação não depende exclusivamente de nós seres humanos, depende de Ti. E não há dúvida de que o Espírito Santo está conosco e é através dele que iremos Te aceitar. Derrame, Senhor, sobre sua igreja, sobre o seu povo, o seu Santo Espírito, para que todos possam ter a certeza de continuar firmes nos seus caminhos. Nós vamos ter agora, Senhor, uma mensagem musical. E essa mensagem musical tem como objetivo refletirmos a respeito do que aprendemos hoje. Tem o objetivo e propósito de fazer com que, da forma como Noé aproveitou a bondade do Senhor, precisamos também aproveitar sua bondade. Nós somos gratos ao Senhor. Conforme o pastor André disse no início do culto, nós só temos palavras de gratidão a Ti, Senhor. Nos abençoe sempre com esta bondade que tanto nos acolhe, que tanto enxuga nossas lágrimas, que tanto nos dá força para continuarmos no dia seguinte. Em nome de Jesus agradecemos. Amém, Senhor.